Você escova os dentes 2 vezes por dia, toma banho quente, usa sabonete, shampoo, desodorante e ainda assim, no final do dia, já se sente sujo. Agora imagine viver numa época em que nada disso existia. Sem pasta de dente, sem sabonete, sem papel higiênico, sem água encanada na sua casa. 2000 anos atrás, no mesmo solo onde Jesus caminhou, milhões de pessoas nasciam, viviam e morriam sem jamais tomar o que a gente chamaria de banho de verdade. E aqui vem o que vai te chocar. Essas pessoas não eram sujas do jeito que você está imaginando. Na verdade, algumas das práticas de higiene descritas na Bíblia eram tão avançadas que a ciência moderna só foi entender o porquê delas funcionarem quase 2 milênios depois. Como é possível que um texto escrito há milhares de anos contenha instruções sanitárias que a Europa medieval ignorou e pagou com a morte de 1/3 da sua população? Para entender a higiene na época da Bíblia, você precisa primeiro esquecer tudo que você associa a essa palavra. No mundo antigo, higiene não era estética. Ninguém lavava o rosto de manhã para ficar bonito no espelho. Higiene era sobrevivência. Era a diferença entre uma aldeia que prosperava e uma aldeia que era dizimada por uma praga em questão de semanas. E o mais fascinante é que o povo de Israel tratava a higiene como algo sagrado, literalmente. Não era conselho médico, era mandamento divino. O livro de Levítico, escrito por volta de 1400 a.C., contém um código sanitário tão detalhado que, quando pesquisadores modernos o analisaram, ficaram perplexos. Estão instruções específicas sobre quarentena, descarte de resíduos, purificação de água, limpeza de roupas contaminadas, isolamento de doentes. Tudo isso mais de 3.000 anos antes de Louis Pasteur descobrir que germes existiam. Pense no absurdo disso. O povo hebreu estava seguindo protocolos de controle de infecção numa época em que o Egito, a civilização mais avançada do mundo, ainda tratava feridas abertas com esterco de crocodilo. Vamos começar pelo mais básico: a água. Se você vivesse na Judéia no 1º século, a sua relação com a água seria completamente diferente da que você tem hoje. Você não abriria uma torneira, não teria um chuveiro. A água era um recurso tão precioso que desperdiçá-la era quase um pecado. Na região árida da Palestina, onde a chuva só caía com regularidade entre novembro e março, cada gota era coletada, armazenada e racionada com uma precisão quase militar. As casas tinham cisternas escavadas na rocha, buracos profundos, revestidos com uma argamassa impermeável que os arqueólogos chamam de plaster, feita de cal queimada misturada com cinzas. Essas cisternas coletavam a água da chuva que escorria pelos telhados. Uma cisterna doméstica típica armazenava entre 20 e 80 metros cúbicos de água. Parece bastante, mas faça a conta. Uma família de 6 pessoas usando essa água para beber, cozinhar, lavar roupas e se purificar. Num clima onde a temperatura passa fácil dos 35 graus no verão. E você entende porque cada uso era cuidadosamente calculado. E aqui entra o primeiro detalhe genial das leis bíblicas. Levítico faz uma distinção que parece trivial, mas é brilhante. Uma fonte de água corrente é considerada pura, mas qualquer objeto que toque algo impuro e depois caia na água de uma cisterna torna aquela água contaminada. Em outras palavras, o texto bíblico já diferenciava entre água corrente, que se autopurifica pelo fluxo constante, e água parada, que acumula contaminação. Hoje, qualquer engenheiro sanitário confirma: água parada é o ambiente perfeito para a proliferação bacteriana. Mas como os hebreus sabiam disso 3.400 anos atrás? A resposta teológica é direta: revelação divina. Mas independente do que você acredita, o efeito prático era inequívoco. O povo que seguia essas regras adoecia menos, muito menos.
Agora vamos ao que ninguém quer pensar, mas que era o maior desafio sanitário de qualquer civilização antiga: o que fazer com os dejetos humanos? Onde você fazia suas necessidades 2000 anos atrás? E o que acontecia depois? No Império Romano, a resposta era surpreendentemente sofisticada, pelo menos nas cidades grandes. Roma tinha latrinas públicas, bancos de pedra com buracos, posicionados lado a lado, sem nenhuma divisória. Isso mesmo, você fazia suas necessidades sentado ao lado de completos estranhos, muitas vezes enquanto conversava sobre negócios ou política. A privacidade como conceito simplesmente não existia nesse contexto. Sob os bancos, corria um canal de água constante que levava os dejetos para o sistema de esgoto. A famosa Cloaca Máxima, uma das maiores obras de engenharia da antiguidade, construída originalmente por volta de 600 a.C. Mas aqui está o detalhe que vai mudar a sua percepção. Essa engenharia toda não significava que era higiênico. Estudos arqueológicos recentes, publicados na revista Parasitology em 2016, analisaram sedimentos de latrinas romanas em sítio na Inglaterra, na Itália e no Oriente Médio. O resultado: os romanos tinham mais parasitas intestinais do que as populações que viviam sem esses sistemas. Mais vermes, mais disenterias, mais infecções. Como isso é possível? Porque a água que passava sob os bancos não era limpa, ela recirculava. Os romanos não tratavam o esgoto, apenas moviam ele de lugar. E pior, nas latrinas públicas, todo mundo usava o mesmo instrumento de limpeza pessoal. Era um bastão com uma esponja na ponta chamado tersorium ou xilospongium, uma esponja marinha amarrada a um cabo de madeira. Você usava, enxaguava num balde de vinagre ou água salgada que ficava no chão e colocava de volta para o próximo usar. O próximo, usar. A mesma, esponja. Se você acredita que não acredita que isso era compartilhado, os arqueólogos confirmam: restos desses instrumentos foram encontrados em latrinas por todo o Império. Era o papel higiênico comunitário do mundo romano. E era um vetor perfeito de transmissão de doenças. Agora compare com o que a Torá mandava fazer. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 12 e 13, contém uma instrução tão simples que parece ridícula, até você entender o impacto dela. O texto diz, e eu vou citar diretamente: terás um lugar fora do acampamento para onde irás, e entre as tuas armas terás uma pá. E quando te assentares lá fora, cavarás com ela, e voltando-te cobrirás o que defecaste. Leu? Parece primitivo, certo? Sai do acampamento, cava um buraco, faz o que tem que fazer, cobre com terra, sem esgotos sofisticados, sem latrinas de mármore, sem engenharia monumental. Mas essa instrução contém 3 princípios sanitários que salvaram incontáveis vidas. Primeiro, isolamento geográfico. Fazer as necessidades fora do acampamento significava que os dejetos humanos ficavam longe da fonte de água, longe da área de preparo de alimentos e longe de onde as crianças brincavam. Parece óbvio, não é? Mas na maioria das civilizações antigas, as pessoas faziam suas necessidades em qualquer lugar. No quintal, na rua, atrás da casa. Na Europa medieval, 1000 anos depois de Cristo, as pessoas ainda jogavam o conteúdo dos penicos pela janela. Em Londres, no século XIV, os dejetos corriam a céu aberto pelas ruas. O resultado? A peste negra encontrou o ambiente perfeito para se espalhar e matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Segundo princípio, enterramento. Cobrir os dejetos com terra faz 3 coisas que os hebreus não tinham como saber cientificamente, mas que funcionavam perfeitamente. Elimina o contato com moscas, que são o principal vetor de doenças entéricas. Acelera a decomposição pela ação de bactérias do solo
e impede que animais entrem em contato com os resíduos e espalhem patógenos. Terceiro princípio, a pá pessoal. Cada pessoa carregava a própria ferramenta. Não era comunitária. Isso significava que não havia compartilhamento de instrumento contaminado, o exato oposto da esponja romana compartilhada. Se você está impressionado com a genialidade prática dessas instruções, que parecem tão simples, comente. Está na Bíblia. Porque esse é o tipo de detalhe que muda completamente a forma como a gente enxerga esses textos antigos. E o sistema de dejetos é apenas o começo. A Torá tinha um protocolo inteiro para lidar com doenças de pele que funciona como um manual de epidemiologia básica, escrito numa era em que a maioria dos povos acreditava que doença era castigo dos espíritos. Levítico, capítulos 13 e 14, descrevem o que fazer quando alguém apresentava uma erupção cutânea, uma mancha, um inchaço ou uma ferida que não cicatrizava. O processo era este. A pessoa era levada ao sacerdote. O sacerdote examinava a lesão. Se parecesse suspeita, o doente era colocado em isolamento por 7 dias. Depois de 7 dias, o sacerdote examinava novamente. Se a lesão tivesse se espalhado, a pessoa era declarada impura e precisava viver fora do acampamento, separada de todos, com as roupas rasgadas, o cabelo solto e cobrindo a parte inferior do rosto. E sempre que alguém se aproximava, ela era obrigada a gritar: impuro, impuro! Agora releia esse protocolo com os olhos da medicina moderna. Exame clínico por uma autoridade designada. Período de observação de 7 dias, que é exatamente o período de incubação de várias doenças infecciosas. Quarentena obrigatória em caso de progressão. Isolamento social para evitar transmissão comunitária. Cobertura do rosto, especificamente da boca e do nariz, as principais vias de transmissão de doenças respiratórias. E alerta verbal, para que as pessoas mantivessem distância. Estamos falando de distanciamento social, uso de máscara e quarentena. 3.400 anos antes da Covid-19. E tem mais. Levítico 58 trata de roupas contaminadas. Se uma peça de roupa apresentasse uma mancha esverdeada ou avermelhada, o que os cientistas hoje identificam como colônias de fungos ou bactérias crescendo no tecido, a roupa deveria ser isolada por 7 dias. Se a mancha se espalhasse, a roupa era queimada, não lavada, queimada, destruída completamente pelo fogo. E se a mancha parasse de se espalhar, a roupa era lavada e observada por mais 7 dias. Se a mancha não reaparecesse, o pedaço contaminado era arrancado e o resto da roupa poderia ser reutilizado. Mas se a mancha voltasse, fogo. Sem negociação. Hoje nós chamamos isso de protocolo de descontaminação com critérios de rejeição. Naquela época, era simplesmente a lei de Deus. E aqui cabe uma reflexão que poucos fazem. A Europa cristã medieval, que teoricamente seguia a Bíblia, ignorou quase tudo isso. Durante a Idade Média, tomar banho era visto com desconfiança. Alguns teólogos medievais argumentavam que a sujeira corporal era um sinal de santidade, de desapego com a carne. A rainha Isabel de Castela se gabava de ter tomado apenas 2 banhos na vida, um no nascimento e outro antes do casamento. O rei Luís XIV da França, o rei Sol, supostamente tomou banho 3 vezes em toda a sua vida. Sua corte em Versalhes era tão mal cheirosa que perfumes pesados eram usados não por vaidade, mas por necessidade pura, de sobrevivência olfativa. Enquanto isso, o texto bíblico que eles diziam seguir ordenava lavagens frequentes. Levítico 15 contém mais de 30 versículos dedicados exclusivamente a situações que exigiam lavagem do corpo e das roupas. Qualquer pessoa que tocasse um cadáver, lavagem. Qualquer pessoa com fluxo corporal anormal, lavagem. Qualquer pessoa que tivesse relação íntima, lavagem. Qualquer pessoa que tocasse um animal morto, lavagem.
não era opcional, era lei. E o método de lavagem não era qualquer um. A expressão hebraica usada repetidamente é Hashatz Bamayim, lavar-se em água. Mas não era só jogar água por cima. O contexto indica imersão completa. E a água deveria ser Mayim Chayim, água viva, ou seja, água corrente de fonte natural. Não água parada de cisterna, água que flui, que se renova, que não acumula contaminação. Essa distinção entre água parada e água corrente é tão central na lei hebraica que mais tarde se tornou a base de toda a tradição do mikvé, o banho ritual judaico que existe até hoje. Um mikvé precisa conter no mínimo 40 CAs de água, o equivalente a aproximadamente 575 litros, e pelo menos parte dessa água deve vir de fonte natural, chuva, nascente ou rio. Não pode ser água aquecida artificialmente antes de entrar no tanque. Não pode ser água que passou por tubulação de metal. As regras são tão específicas que tratados inteiros do Talmud são dedicados a definir o que torna um mikvé válido ou inválido. E aqui entra um dado que conecta tudo. Em 2004, pesquisadores da Universidade de Yale publicaram um estudo no American Journal of Public Health, analisando as taxas de mortalidade em comunidades judaicas europeias durante epidemias medievais. Os números são impressionantes. Durante a Peste Negra, entre 1347 e 1351, a taxa de mortalidade entre judeus europeus foi significativamente menor do que entre seus vizinhos cristãos. Em algumas cidades, a diferença chegava a 50%. Na época, essa disparidade gerou uma consequência horrível. Os judeus foram acusados de causar a peste, de envenenar poços e foram massacrados em perseguições por toda a Europa. Mas a explicação real era muito mais simples. Eles lavavam as mãos, lavavam o corpo, isolavam os doentes, enterravam seus dejetos, seguiam, com variações, o Código Sanitário de Levítico, enquanto o restante da Europa vivia em condições que fariam qualquer inspetor de saúde moderno ter um colapso nervoso. Se isso não te mostra o poder prático dessas leis bíblicas, eu não sei o que mostra. Deixa um like agora, porque essa informação precisa chegar a mais gente. Mas higiene no mundo bíblico não era só sobre evitar doenças. Havia um aspecto que nós, no mundo moderno, simplesmente não temos mais: a conexão entre limpeza e espiritualidade. Para um israelita do primeiro milênio antes de Cristo, estar fisicamente impuro significava estar espiritualmente separado de Deus. Você não podia entrar no tabernáculo impuro, não podia participar das festas sagradas, não podia oferecer sacrifícios. A impureza não era pecado, isso é um mal entendido comum, mas era uma condição que exigia purificação antes que a pessoa pudesse se reconectar com o sagrado. Isso criava uma motivação que nenhuma campanha de saúde pública moderna consegue replicar. Você não lavava as mãos porque o governo mandou, não tomava banho porque o médico recomendou. Você se purificava porque a sua relação com o Criador do Universo dependia disso. A higiene era um ato de adoração, e essa conexão entre o físico e o espiritual se manifestava nos detalhes mais surpreendentes do cotidiano. Vamos falar sobre os dentes, por exemplo. Não existia escova de dentes na Palestina do primeiro século. Não existia pasta de dentes. Não existia fio dental. Então, o que as pessoas faziam? A resposta está em um objeto que os arqueólogos encontraram em dezenas de sítios no Oriente Médio: o miswak, um graveto de limpeza dental feito da raiz ou dos galhos da árvore salvadora persica, conhecida como árvore de mostarda ou araque em árabe. Você pegava um galho de cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento, mastigava uma das pontas até as fibras se separarem, formando uma espécie de pincel natural, e usava isso para esfregar os dentes e as gengivas. Parece primitivo,
Em 2003, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório confirmando que o miswak é tão eficaz quanto a escova de dentes moderna na remoção de placa bacteriana e, em alguns aspectos, superior. A razão é que a salvadora persica contém naturalmente flúor, sílica, compostos antibacterianos, vitamina C e taninos. É basicamente uma escova de dentes que vem com pasta de dentes embutida, criada pela natureza. Comunidades no Oriente Médio, na África e no sul da Ásia usam o miswak até hoje. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo ainda preferem esse graveto a uma escova de plástico. E há uma tradição islâmica que atribui o uso do miswak ao profeta Abraão, o mesmo Abraão da Bíblia. Embora não haja menção direta na Torá, a prática é tão antiga na região que é perfeitamente plausível que os patriarcas bíblicos a conhecessem e praticassem. Agora, vamos falar de algo que define a higiene pessoal mais do que qualquer outra coisa no mundo antigo: o cabelo e a barba. E aqui a história fica fascinante, porque as leis bíblicas sobre cabelo e barba não eram apenas cosméticas. Elas estavam entrelaçadas com identidade cultural, saúde e resistência política. Levítico proíbe os israelitas de arredondar os cantos da cabeça e de desfigurar os cantos da barba. Essa lei é a origem dos peote, aquelas mechas laterais longas que os judeus ortodoxos usam até hoje. Mas o que poucos sabem é que essa lei tinha um componente sanitário indireto. Na antiguidade, raspar a cabeça e a barba com lâminas de bronze ou ferro cru, sem esterilização, sem creme de barbear, muitas vezes usando a mesma lâmina em dezenas de pessoas, era uma fonte constante de infecções de pele. Foliculite, impetigo, tinha. As barbearias do mundo antigo eram caldeirões de contaminação cruzada. Os egípcios, por exemplo, tinham verdadeira obsessão por depilação total. Homens e mulheres raspavam a cabeça, o corpo inteiro, as sobrancelhas, tudo. Heródoto, o historiador grego, escreveu no século V a.C. que os sacerdotes egípcios raspavam o corpo inteiro a cada 3 dias. E os papiros médicos egípcios documentam uma taxa alarmante de infecções cutâneas e abscessos. Muitos deles diretamente ligados à prática de raspagem com instrumentos não esterilizados. Os israelitas, ao manterem a barba e evitarem a raspagem completa, estavam inadvertidamente evitando uma das principais fontes de infecção do mundo antigo. A barba, inclusive, funciona como um filtro natural. Pesquisas modernas mostram que pelos faciais capturam partículas de poeira e patógenos antes que eles cheguem às vias respiratórias. Não é perfeito, obviamente, mas no ambiente empoeirado e árido da Palestina, cada camada de proteção contava. E por falar em proteção, existe um aspecto da higiene bíblica que quase ninguém discute e que pode ser o mais revolucionário de todos: a lavagem das mãos. Não a lavagem ritual que já mencionamos, mas a lavagem especificamente ligada à alimentação. No segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11, o profeta Eliseu é descrito como aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. Esse ato de derramar água sobre as mãos, não mergulhar as mãos numa bacia, mas ter água limpa correndo sobre elas, é o precursor direto da lavagem de mãos antes das refeições, que se tornou um dos pilares da tradição judaica. Séculos mais tarde, no tempo de Jesus, essa prática era tão arraigada que os fariseus criticaram os discípulos de Jesus por comerem sem lavar as mãos. Episódio registrado em Marcos, capítulo 7. O que é fascinante é que Jesus não criticou a prática de lavar as mãos em si. Ele criticou a hipocrisia de quem se preocupava com a limpeza externa enquanto ignorava a sujeira interna, a ganância, a maldade, o orgulho. A higiene física era boa, mas sem limpeza moral era vazia.
Agora pare e pense no que isso significa historicamente. Os judeus do primeiro século lavavam as mãos antes de comer como prática cultural e religiosa universal. Em 1846, quase 2000 anos depois, o médico húngaro Ignaz Semmelweis foi ridicularizado, perseguido e internado num manicômio por sugerir que os médicos europeus deveriam lavar as mãos antes de fazer partos. A taxa de mortalidade materna na ala, onde ele implementou a lavagem das mãos, caiu de 18% para menos de 2%. Mas seus colegas não acreditaram. Chamaram ele de louco. Semmelweis morreu no manicômio aos 47 anos, espancado pelos guardas. Enquanto a medicina europeia do século XIX destruía a carreira de um homem por sugerir algo tão radical quanto lavar as mãos, uma mulher judia em qualquer aldeia da Palestina já fazia isso como rotina diária há 2 milênios. A ironia é tão brutal que chega a ser dolorosa. Se essa história te impactou, comente. Sempre esteve lá. Porque essas respostas sempre estiveram disponíveis. O mundo é que demorou para ouvir. Mas a higiene bíblica ia muito além do corpo humano. Uma das áreas mais sofisticadas e menos conhecidas das leis sanitárias da Torá é a higiene alimentar. E aqui nós entramos num território que gera debate até hoje. As leis de Kashrut, o código alimentar judaico descrito em Levítico 11 e Deuteronômio 14. O que a maioria das pessoas conhece como comida kosher. A pergunta que quase todo mundo faz é: essas restrições eram sanitárias ou espirituais? A resposta, como quase tudo na Bíblia, é as duas coisas ao mesmo tempo. E quando você examina a lista de animais proibidos com olhos de epidemiologista, os padrões que emergem são perturbadores de tão precisos. Porcos foram proibidos. E o porco, especialmente no clima quente do Oriente Médio, sem refrigeração, sem controle sanitário de criação, era um dos maiores vetores de triquinose, teníase e toxoplasmose do mundo antigo. Mariscos e crustáceos, proibidos. E esses animais são filtros biológicos que acumulam toxinas, metais pesados e bactérias da água em concentrações muito superiores às do ambiente. Aves de rapina e carniceiras, proibidas. E esses animais carregam cargas parasitárias enormes por se alimentarem de carne em decomposição. Mas o detalhe mais impressionante está num tópico que merece um mergulho profundo e que vai revelar como essas leis de higiene alimentar se conectavam com algo ainda maior. Esse algo maior é o sangue. De todas as proibições alimentares da Torá, nenhuma é repetida com tanta insistência, tanta urgência, tanta severidade quanto a proibição de consumir sangue. Gênesis 9, 4, Levítico, Levítico 14, Deuteronômio, Deuteronômio. O mandamento aparece pelo menos 6 vezes na Torá, e em cada uma delas a linguagem é enfática. A vida da carne está no sangue. Qualquer pessoa que comer sangue será cortada do meio do seu povo. Não era uma sugestão. Era uma das proibições mais severas de toda a legislação mosaica. E o que torna isso tão fascinante, do ponto de vista sanitário, é o seguinte: o sangue é o meio de transporte número 1 de patógenos no corpo de qualquer animal. Vírus, bactérias, parasitas, todos usam a corrente sanguínea como rodovia principal. Quando você drena completamente o sangue de um animal antes de consumir a carne, você está removendo uma porcentagem massiva da carga patogênica. O processo judaico de abate, a shechitá, evoluiu diretamente dessa proibição. Um corte único, rápido e profundo na traqueia e no esôfago, com uma lâmina perfeitamente afiada, sem nenhuma irregularidade no fio, que secciona as artérias carótidas e as veias jugulares, causando uma queda de pressão sanguínea tão súbita que o animal perde a consciência em segundos e o sangue é expelido do corpo pela própria pressão arterial residual. Depois do abate, a carne ainda passava por um processo chamado melixá, salga.
A carne era coberta com sal grosso e deixada inclinada para que o sal extraísse qualquer sangue residual dos tecidos. Esse processo durava no mínimo 1 hora. Só depois disso, a carne era lavada e considerada pronta para preparo. Sal grosso, drenagem, tempo de espera. Sem saber nomear o que estavam fazendo, os israelitas estavam executando um protocolo de descontaminação em 3 etapas que reduzia drasticamente a presença de micro-organismos na carne. E não para por aí. Existe uma regra em Êxodo que parece completamente arbitrária à primeira vista. Não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Essa frase curta, repetida 3 vezes na Torá, é a base de toda a separação entre carne e leite na culinária kosher. Pratos separados, utensílios separados, tempo de espera entre consumir um e outro. Gerações de comentaristas debateram o significado espiritual e ético dessa lei. Mas existe um ângulo que raramente é discutido: o ângulo microbiológico. No mundo antigo, sem refrigeração, o leite era um dos alimentos que mais rapidamente se tornavam um meio de cultura bacteriana. Em temperatura ambiente no clima do Oriente Médio, onde os verões facilmente ultrapassam 35 graus, o leite cru começa a desenvolver populações significativas de bactérias em menos de 2 horas. Agora imagine cozinhar carne nesse leite. A proteína da carne oferece nutrientes adicionais para o crescimento bacteriano. A gordura do leite encapsula bactérias, protegendo-as parcialmente do calor. E se o cozimento não atingisse temperatura interna suficiente, o que era extremamente comum em fogos abertos e fornos de barro irregulares, você teria o ambiente perfeito para uma intoxicação alimentar grave. Separar carne de leite, na prática, eliminava um dos cenários de contaminação cruzada mais perigosos da culinária antiga. E depois havia as regras sobre carne encontrada morta, neveilá, versus carne de animal abatido. Um animal encontrado morto era absolutamente proibido para consumo, sem exceção. Deuteronômio é explícito: não comereis nenhum animal já morto. O motivo sanitário é gritante. Um animal encontrado morto pode ter morrido de doença infecciosa: antrás, brucelose, tuberculose bovina, qualquer uma delas. A carne pode estar em estágio inicial de decomposição, mesmo que pareça fresca, e sem o processo de drenagem sanguínea imediata do abate ritual, o sangue coagulado nos tecidos se torna um viveiro de atividade bacteriana. Um israelita que seguisse essa lei ao pé da letra estava se protegendo de dezenas de zoonoses que dizimavam populações ao redor. Mas talvez o aspecto mais surpreendente da higiene alimentar bíblica não esteja em nenhuma dessas proibições individuais. Esteja no princípio que as conecta. Quando você mapeia todos os animais proibidos em Levítico 11, um padrão emerge com clareza científica. Os animais permitidos são, quase sem exceção, herbívoros ruminantes de casco fendido. Bois, ovelhas, cabras, cervos. São animais que comem plantas, processam o alimento através de múltiplas câmaras estomacais, onde bactérias simbióticas decompõem celulose e produzem uma carne com carga parasitária significativamente menor do que carnívoros ou onívoros. Animais que comem outros animais, ou que comem qualquer coisa como o porco, acumulam parasitas de toda a cadeia alimentar abaixo deles. É o princípio da bioacumulação, descrito pela ecologia moderna no século XX, mas operando silenciosamente nas leis de Moisés 3.500 anos antes. E falando em ecologia, existe uma dimensão da higiene bíblica que transcende completamente o corpo humano e entra no território da saúde ambiental. Poucas pessoas sabem, mas a Torá continha leis ambientais sofisticadas que regulavam a relação do povo com a terra e que tinham consequências diretas para a higiene e a saúde pública. A mais impressionante é a lei do ano sabático, Shemitah, descrita em Levítico 25.
A cada 7 anos a terra de Israel deveria descansar. Nenhuma semeadura, nenhuma poda, nenhuma colheita organizada. A terra ficava em repouso absoluto. E a cada 49 anos, no 50º ano, o jubileu, o ciclo se reiniciava completamente. Agora, qualquer engenheiro agrônomo moderno lê isso e reconhece imediatamente o princípio do pousio, a prática de deixar a terra descansar para que o solo recupere nutrientes, especialmente nitrogênio. A agricultura intensiva sem descanso esgota o solo, reduz a produtividade e, o que é crucial para a nossa discussão, aumenta a vulnerabilidade das plantações a pragas e doenças fúngicas. Solo exaurido produz alimentos mais fracos, com menor valor nutricional e maior suscetibilidade à contaminação. O que a ciência agronômica formalizou no século XIX, com a rotação de culturas e o manejo do solo, a Torá prescrevia como lei divina na Idade do Bronze. E há outro detalhe que quase ninguém menciona. Deuteronômio proíbe cortar árvores frutíferas durante o cerco a uma cidade inimiga. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, não destruirás as suas árvores a golpes de machado. No mundo antigo, a tática padrão de cerco era a devastação total. Queimar campos, cortar árvores, salgar a terra para que nada crescesse por gerações. Os assírios faziam isso sistematicamente. Os romanos fizeram isso com Cartago. Mas a lei israelita proibia expressamente essa prática de terra arrasada. A razão declarada no texto é pragmática. Porventura, a árvore do campo é homem, para que seja sitiada por ti? Mas o efeito sanitário é profundo. O desmatamento em larga escala destrói o sistema de raízes e estabiliza o solo, levando à erosão. A erosão contamina fontes de água com sedimentos. A perda de cobertura vegetal altera o microclima, aumentando temperaturas e reduzindo umidade. E a destruição de árvores frutíferas elimina uma fonte crucial de vitaminas e antioxidantes, componentes essenciais para um sistema imunológico funcional. Uma população sem acesso a frutas é uma população com escorbuto, com deficiência de vitamina A, com imunidade comprometida. A lei que protegia as árvores, em última análise, protegia a saúde das gerações futuras. E essa visão de longo prazo, de saúde que não é apenas individual, mas comunitária e intergeracional, é talvez o que mais distingue o sistema bíblico de todos os outros sistemas de higiene do mundo antigo. Os egípcios tinham higiene sofisticada, mas era focada nas elites, nos faraós, nos sacerdotes, na nobreza. Os trabalhadores que construíram as pirâmides viviam em condições sanitárias precárias. Os romanos tinham banhos públicos magníficos, mas os escravos, que constituíam 1/3 da população, não tinham acesso a eles. Os gregos escreviam tratados sobre dieta e exercício, mas direcionados a homens livres e cidadãos, não à população geral. O sistema bíblico era diferente. As leis se aplicavam a todos. O rico e o pobre lavavam as mãos do mesmo jeito. O fazendeiro e o sacerdote enterravam seus dejetos com a mesma pá. A viúva e o rei seguiam as mesmas regras alimentares. Não existia uma higiene para a elite e outra para os pobres. A pureza era democrática, o conceito mais radical que o mundo antigo já produziu no campo da saúde pública. E essa universalidade tinha uma consequência epidemiológica que os israelitas não tinham como calcular, mas que era extraordinariamente poderosa. Em qualquer comunidade, a saúde pública é determinada pelo elo mais fraco da cadeia. Não importa se os ricos lavam as mãos, se os pobres que preparam a comida deles não lavam. Não importa se a aristocracia tem água limpa, se os servos que transportam essa água defecam no rio. Doenças infecciosas não respeitam hierarquia social. Uma epidemia que começa nos bairros pobres chega aos palácios com velocidade implacável. Com a Europa medieval provou repetidas vezes, com reis e camponeses morrendo das mesmas pragas. Quando a Torá impôs regras sanitárias universais,
iguais para todos, sem exceção por classe ou riqueza, ela criou o que os epidemiologistas modernos chamam de imunidade comunitária de base. Cada pessoa que seguia as regras protegia não apenas a si mesma, mas reduzia a carga geral de patógenos no ambiente, protegendo indiretamente toda a comunidade. Era o conceito de saúde pública coletiva, 3 milênios antes que essa ideia fosse formalizada. E é com essa base, esse sistema integrado de higiene corporal, alimentar, ambiental e comunitária, que nós podemos finalmente entrar no cotidiano real de uma família israelita comum. Não os reis, não os sacerdotes, não os profetas. Uma família de agricultores na região montanhosa da Judéia, por volta do ano 800 a.C. Vamos reconstruir um dia típico, do amanhecer ao anoitecer, e ver como essas leis se traduziam em ações concretas, em gestos repetidos, em hábitos que formavam o ritmo da vida. O dia começava antes do amanhecer. O pai da família acordava, ia até o jarro de água guardado dentro da casa, um jarro de barro com tampa, porque insetos e pequenos animais eram mantidos fora, e fazia a primeira lavagem do dia. Água sobre as mãos, 3 vezes alternando entre a mão direita e a esquerda. A tradição que mais tarde seria codificada como Netilat Yadayim, a elevação das mãos, provavelmente já existia de alguma forma nesse período. A ideia era que durante a noite o corpo acumulava impureza e as mãos, o principal instrumento de contato com o mundo, precisavam ser purificadas antes de qualquer outra atividade. Depois da lavagem das mãos, ele saía de casa para atender às necessidades fisiológicas. Não dentro da casa, não no quintal, fora da área habitada, levando consigo aquela pá que Deuteronômio 23 prescrevia. Cavava um buraco, fazia o que precisava fazer, cobria com terra e voltava. Na volta, nova lavagem de mãos. Esse ciclo, sair, cavar, cobrir, lavar, acontecia várias vezes ao dia para cada membro da família. Parece tedioso, e era, mas era essa tediosidade disciplinada que mantinha a comunidade inteira livre das doenças entéricas que devastavam civilizações vizinhas. A esposa, enquanto isso, já estava preparando a primeira refeição. O pão, o alimento central da dieta israelita, era feito com grãos de trigo ou cevada moídos em casa, em pilões de pedra ou pequenos moinhos manuais. E aqui entra um detalhe que ninguém pensa em termos de higiene. A pedra do moinho era lavada regularmente. Resíduos de grãos úmidos entre as pedras criam o ambiente perfeito para crescimento de fungos, especialmente ergot, o fungo do centeio que causa alucinações, convulsões e gangrena. Comunidades medievais europeias sofriam surtos periódicos de ergotismo, chamado de fogo de Santo Antônio, porque não limpavam seus moinhos. Uma família israelita que mantivesse seus utensílios limpos, como a lei geral de pureza exigia, estava se protegendo de uma doença que não seria compreendida até o século XVII. O pão era assado no tabum, um forno de barro em forma de cúpula, aquecido com lenha, esterco seco ou palha. A temperatura interna facilmente ultrapassava 300 graus, mais do que suficiente para eliminar qualquer patógeno presente na massa. E o pão era consumido no mesmo dia, fresco, sem conservantes, o que significava que não havia tempo para contaminação secundária. A expressão pão nosso cada dia não era metáfora, era realidade logística. Cada dia, pão novo. Cada dia, alimento fresco. Com o pão vinham azeitonas, azeite, queijo de cabra, frutas da estação, figos, uvas, tâmaras, romãs. Uma dieta que qualquer nutricionista moderno reconheceria como modelo de alimentação mediterrânea saudável. Rica em gorduras insaturadas do azeite, em fibras das frutas, em probióticos naturais do queijo fermentado, em antioxidantes da romã. Sem açúcar refinado, sem farinhas processadas, sem conservantes químicos. Não porque escolheram ser saudáveis,
mas porque essas eram as únicas opções disponíveis. E as leis de Kashrut eliminavam justamente os alimentos mais perigosos do cardápio. E quando a refeição terminava, os utensílios eram limpos. Não jogados de lado para lavar depois. Limpos. A lei de pureza dos utensílios, detalhada em Levítico 35 e expandida em Números 19, especificava que qualquer utensílio que entrasse em contato com substância impura deveria ser lavado, e alguns, dependendo do material, destruídos. Utensílios de barro que absorvessem contaminação não podiam ser simplesmente lavados, precisavam ser quebrados. Essa regra parece excessiva até você entender que a cerâmica porosa do mundo antigo realmente absorvia líquidos, gorduras e bactérias em seus poros microscópicos e que uma lavagem superficial não eliminava a contaminação incrustada. A solução bíblica, destruir o vaso, era a única forma segura de eliminar a ameaça. Utensílios de metal, por outro lado, podiam ser purificados pelo fogo. Números 23 detalham: todo objeto que resiste ao fogo passará pelo fogo e ficará limpo. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo. O texto lista cada metal individualmente. Passar pelo fogo era a esterilização por calor. O mesmo princípio que Louis Pasteur formalizaria em 1862 como pasteurização. O uso de calor para eliminar micro-organismos. 3.300 anos de distância, a mesma ideia fundamental. E assim transcorria o dia. Cada atividade pontuada por gestos de limpeza. Cada transição, do trabalho para a refeição, do campo para a casa, do contato com animais para o contato com pessoas, marcada por alguma forma de purificação. Era exaustivo? Provavelmente. Era inconveniente? Certamente. Mas funcionava. E funcionava tão bem que quando os arqueólogos escavam povoados israelitas do período do primeiro templo e comparam com povoados filisteus ou cananeus contemporâneos, as diferenças nos resíduos orgânicos e na disposição dos dejetos são visíveis no registro material. Mas o aspecto mais íntimo e possivelmente mais revolucionário da higiene bíblica ainda não foi discutido. E ele toca num tema que a maioria dos documentários sobre o mundo antigo evita completamente: sexo, menstruação, parto, emissões corporais, os fluidos mais íntimos da existência humana, e a Torá regulava cada um deles com uma precisão que deixaria um ginecologista moderno desconcertado. Levítico 15 é um dos capítulos mais detalhados de toda a Bíblia, e talvez o mais ignorado nos sermões de domingo, mas é, sem exagero, um dos textos de saúde reprodutiva mais antigos da história da humanidade. Comecemos pelo mais óbvio: a menstruação. Levítico declara que uma mulher em seu período menstrual é considerada impura por 7 dias. Qualquer pessoa que a tocasse ficava impura até o anoitecer. Qualquer superfície em que ela se sentasse ou deitasse tornava-se impura. E ao final dos 7 dias, ela deveria se banhar em água corrente. A imersão completa, o mergulho ritual, antes de ser considerada pura novamente. Agora, antes de julgar essa lei com olhos do século 21, considere o contexto. No mundo antigo, não existiam absorventes, não existiam produtos de higiene menstrual descartáveis. As mulheres usavam trapos de linho ou lã que eram lavados e reutilizados, quando eram usados, porque em muitas culturas contemporâneas nenhuma proteção era utilizada. O sangue menstrual simplesmente escorria em assentos comunais, em esteiras de dormir compartilhadas, em superfícies de preparo de alimentos. O sangue, como já discutimos, é um veículo biológico carregado. Sangue menstrual contém não apenas sangue, mas tecido endometrial, muco cervical e secreções vaginais, que em conjunto formam um meio de cultura bacteriana extraordinariamente rico. Em temperatura ambiente, no clima quente do Oriente Médio,
Esses resíduos começam a desenvolver populações bacterianas perigosas em questão de horas. A lei que determinava a separação durante o período menstrual e a lavagem de todas as superfícies de contato não era misoginia codificada. Era controle de contaminação biológica. Era a versão antiga de um protocolo hospitalar de limpeza de fluidos corporais. E o banho de imersão ao final do período, a tevilá na mikveh, o banho ritual, tinha uma função dupla. A função espiritual de restaurar a pureza era inseparável da função prática de higiene corporal completa. A mulher não podia ter nenhum objeto estranho no corpo, nenhum resíduo sob as unhas, nenhum nó no cabelo, nenhuma sujeira aderida à pele. O corpo inteiro precisava entrar em contato com a água. Era o banho mais completo que o mundo antigo conhecia. E acontecia com regularidade mensal, garantida por lei, numa época em que muitas populações ao redor tomavam banho completo, talvez 2 ou 3 vezes por ano. Mas Levítico 15 não se limita à menstruação. Os versículos 16 a 18 tratam das emissões seminais masculinas. Qualquer homem que tivesse uma emissão seminal, seja durante relação sexual, seja involuntariamente durante o sono, era considerado impuro até o anoitecer e deveria banhar todo o seu corpo com água. Qualquer roupa ou superfície que tivesse entrado em contato com o sêmen deveria ser lavada. E após relação sexual, ambos os parceiros deviam se banhar. Ambos. Não apenas a mulher, não apenas o homem, os dois. Essa reciprocidade é notável. Em praticamente todas as outras culturas antigas, a impureza sexual recaía desproporcionalmente ou exclusivamente sobre a mulher. O homem era visto como agente, a mulher como receptáculo. Mas a Torá aplicava a mesma regra aos dois. O resultado prático era que após cada relação sexual, ambos os parceiros tomavam banho e as superfícies eram limpas. Numa era sem antibióticos, sem tratamento para infecções sexualmente transmissíveis, sem compreensão da microbiologia genital, essa prática reduzia dramaticamente a transmissão de infecções urinárias, vaginoses bacterianas e doenças venéreas. E depois havia as leis sobre o parto, talvez as mais mal compreendidas de toda a legislação levítica. Levítico 12 estabelece que após dar à luz um menino, a mulher era considerada impura por 7 dias, seguidos de 33 dias de purificação sanguínea, um total de 40 dias. Após o nascimento de uma menina, o período dobrava. 14 dias de impureza e 66 dias de purificação, 80 dias no total. A diferença de duração entre meninos e meninas gerou séculos de debates teológicos. Mas o que raramente se discute é o que esses períodos representavam na prática médica. 40 dias. É quase exatamente o tempo médio que o corpo feminino leva para completar a involução uterina, o processo pelo qual o útero retorna ao seu tamanho normal após o parto. Durante esse período, o colo do útero permanece parcialmente aberto e a superfície interna do útero é essencialmente uma ferida aberta onde a placenta estava aderida. O risco de infecção puerperal, a terrível febre do parto que matou milhões de mulheres ao longo da história, é mais elevado justamente nesse período. A lei que mantinha a mulher em estado de purificação por 40 dias após o parto era, na prática, uma licença médica compulsória. Ela estava dispensada de obrigações rituais, de contatos sociais extensos, de atividades que a expusessem a fontes de contaminação. Era repouso institucionalizado, proteção do período mais vulnerável da vida reprodutiva feminina. E é impossível não notar a ironia histórica devastadora. Em 1847, quando Ignaz Semmelweis, um médico húngaro trabalhando na maternidade do Hospital Geral de Viena, propôs que os médicos lavassem as mãos antes de examinar mulheres em trabalho de parto, ele foi ridicularizado, ostracizado e eventualmente internado num manicômio, onde morreu.
A taxa de mortalidade por febre puerperal naquela maternidade era de 18%. 18 em cada 100 mulheres que entravam para dar à luz saíam num caixão. Os médicos, homens com formação universitária, no auge do iluminismo europeu, iam diretamente da sala de autópsia para a sala de parto, com as mãos cobertas de matéria cadavérica, e examinavam mulheres com o colo do útero aberto. 3.300 anos antes, a Torá já prescrevia isolamento protetor, banho completo após contato com qualquer impureza e período de resguardo pós-parto. E Semmelweis morreu por sugerir algo infinitamente mais simples que isso. Mas, se há um aspecto da higiene bíblica que conecta todos os outros, que funciona como a arquitetura invisível por trás de cada lei, cada ritual, cada proibição, é o Shabat, o sétimo dia, o dia de descanso absoluto. Nenhuma outra instituição do mundo antigo é comparável. Os babilônios tinham dias considerados desfavoráveis no calendário, mas não eram dias de descanso universal, apenas dias em que o rei evitava certas atividades. Os egípcios trabalhavam em turnos de 10 dias com folgas irregulares. Os gregos e romanos não tinham conceito de fim de semana. O Shabat israelita era único. A cada 7 dias, todos paravam. O senhor e o escravo, o homem e a mulher, o adulto e a criança. Até os animais de trabalho descansavam. E o descanso não é um luxo, é uma necessidade biológica fundamental. A privação crônica de descanso, algo endêmico em toda a sociedade agrícola antiga, suprime o sistema imunológico, aumenta os hormônios do estresse, prejudica a cicatrização, reduz a capacidade cognitiva e torna o corpo dramaticamente mais vulnerável a infecções. Um trabalhador exaurido que corta a mão no campo tem uma probabilidade muito maior de desenvolver uma infecção grave do que um trabalhador descansado com o mesmo corte. O Shabat não era apenas espiritualidade, era medicina preventiva em escala populacional. Era a garantia de que nenhum ser humano na comunidade, nem o mais pobre, nem o escravo, seria explorado até o ponto de colapso imunológico. Era saúde pública imposta pelo calendário. E quando você soma tudo, quando você coloca lado a lado a lavagem de mãos, o isolamento de doentes, o enterro de dejetos, a drenagem de sangue, as leis alimentares, a separação de carne e leite, o descanso da terra, a proteção das árvores, a higiene sexual, o repouso pós-parto, o Shabat, o que emerge não é uma coleção aleatória de superstições religiosas. É um sistema. Um sistema integrado de saúde pública que opera em múltiplas escalas simultaneamente. O corpo individual, a família, a comunidade, o ambiente, o tempo. E esse sistema funcionou. As evidências históricas são inequívocas. Durante a peste negra do século XIV, a pandemia mais devastadora da história da humanidade, que matou entre 1/3 e metade de toda a população da Europa, os bairros judaicos de várias cidades europeias apresentaram taxas de mortalidade significativamente menores que os bairros vizinhos. Em Estrasburgo, em Mainz, em Barcelona, os registros mostram que as comunidades judaicas, embora não imunes, foram menos afetadas. E a ironia trágica é que essa diferença na mortalidade, causada por práticas de higiene superiores, pela lavagem de mãos regular, pelo enterro rápido dos mortos, pela quarentena dos doentes, pelo consumo de água limpa de poços próprios, em vez da água contaminada dos rios municipais. Essa diferença foi interpretada pela população como prova de que os judeus tinham envenenado os poços. A higiene que os protegia tornou-se a justificativa para massacrá-los. Comunidades inteiras foram exterminadas por terem seguido leis que os estavam mantendo vivos. A história da humanidade tem poucos episódios mais amargamente irônicos do que esse, mas os números falam por si. Um estudo publicado na revista Social Biology analisou taxas de mortalidade em comunidades judaicas e não judaicas na Europa medieval
e encontrou diferenças consistentes que só podem ser explicadas por práticas comportamentais, não por genética, não por isolamento geográfico, não por nutrição superior. Práticas, hábitos, rotinas, exatamente as rotinas prescritas em Levítico, Números e Deuteronômio, transmitidas de geração em geração por mais de 2000 anos sem interrupção. E aqui chegamos à pergunta que sustentou todo esse vídeo, do primeiro ao último minuto. A pergunta que talvez nunca possa ser respondida com certeza absoluta, mas que não pode ser ignorada. Como eles sabiam, como um povo seminômade na Idade do Bronze, sem microscópios, sem teoria dos germes, sem método científico, sem laboratórios, sem nenhuma das ferramentas que consideramos indispensáveis para compreender doenças, como esse povo produziu um código de saúde pública que antecipou descobertas que o resto da humanidade levaria 3 milênios para alcançar? Existem, grosso modo, 3 respostas possíveis. A primeira é a explicação naturalista, tentativa e erro ao longo de séculos. Os israelitas observaram que certas práticas reduziam doenças, codificaram essas práticas em lei religiosa para garantir adesão, e o tempo fez o resto. É uma explicação válida, mas incompleta, porque muitas dessas leis eram contrárias à intuição. Nenhuma observação casual explica por que você deveria enterrar seus dejetos a uma distância específica do acampamento. Nenhum processo de tentativa e erro óbvio leva à conclusão de que carne e leite devem ser separados. E o período de quarentena de 7 dias para doenças de pele não corresponde a nenhuma observação empírica simples, corresponde ao período de incubação real de patógenos específicos. A segunda explicação é a convergência cultural. Os israelitas absorveram conhecimento médico do Egito, da Mesopotâmia, dos hititas e sintetizaram tudo em seu código legal. Também é parcialmente válida. Moisés, segundo o texto bíblico, foi educado na corte egípcia. Mas o sistema bíblico vai muito além de qualquer coisa que essas civilizações produziram. Os egípcios tinham higiene sofisticada, mas misturada com práticas ativamente nocivas, como aplicar esterco de animais em feridas abertas, prescrito no papiro Ebers como tratamento médico. O sistema bíblico não tem nenhuma prescrição comparável. Nenhuma. Cada lei, quando analisada à luz da ciência moderna, é ou neutra ou positiva. Nenhuma é prejudicial. Num universo de milhares de práticas possíveis, a taxa de acerto é estatisticamente notável. E a terceira explicação é a que o próprio texto oferece. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos santifica. A Torá apresenta essas leis não como produto de observação humana, não como sabedoria acumulada, mas como revelação direta do Criador que, por definição, compreende a biologia que criou. Para quem acredita, é a resposta mais simples e mais completa. Para quem não acredita, é uma coincidência extraordinária. Para todos, crentes ou não, é um mistério que merece respeito. Mas, independentemente da resposta que cada um escolha, uma coisa é inegável. Hoje, no século 21, com toda a nossa tecnologia, com nossos hospitais reluzentes e nossos antibióticos de última geração, com nossos satélites e nossos sequenciadores de DNA, ainda estamos aprendendo lições que esse texto antigo já ensinava. A pandemia de 2020 mostrou isso com uma clareza brutal. Quando o mundo inteiro foi instruído a lavar as mãos com frequência, a se isolar quando doente, a manter distância social, a ter cuidado com o que tocava e onde tocava, quando governos gastaram bilhões em campanhas para ensinar esses conceitos básicos a populações modernas, tudo isso já estava escrito em pergaminhos de pele de cabra, em tinta feita de fuligem e resina, num idioma que muitos consideram morto.
3.500 anos antes de um virologista chinês publicar a sequência genética do SARS-CoV-2, um texto na região montanhosa do Sinai já dizia: lave as mãos, isole o doente, não toque no impuro, banha-te em água corrente, enterrar o que contamina, descanse, cuide da terra, cuide do corpo, cuide do próximo como cuidas de ti mesmo. Porque a doença dele pode se tornar a tua doença. E talvez seja essa a maior lição que a higiene bíblica pode nos oferecer. Não é uma lição sobre bactérias ou vírus. Não é uma lição sobre técnicas de lavagem ou protocolos de quarentena. É uma lição sobre a ideia radical de que a saúde de uma pessoa está inseparavelmente ligada à saúde de todas as pessoas ao seu redor. De que higiene não é vaidade pessoal, é responsabilidade comunitária. De que cuidar do próprio corpo é um ato moral, porque seu corpo não existe isolado do mundo. Você respira o mesmo ar, bebe a mesma água, toca as mesmas superfícies que todos ao seu redor. Sua limpeza protege os outros, sua negligência os ameaça. Esse conceito, tão óbvio para nós hoje, tão básico que parece trivial, não existia em nenhuma outra civilização antiga. Foi inventado uma única vez, num único lugar, por um único povo, e registrado num único livro, e ainda está funcionando. Se esse vídeo te impressionou, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Eu garanto que ele vai te surpreender ainda mais.